Irmãos e irmãs, vamos abrir as nossas Bíblias, carta de 1 João, capítulo 4. Hoje vamos aos versos 13, dos versos 13 ao 16, dando sequência ao nosso estudo nesta carta. Nos versos 7 a 12 que vimos na última ocasião, João nos ensinou que os crentes em Cristo Jesus, eles devem praticar o amor mútuo. Na verdade, não só nesses versos, mas em toda a carta nós temos podido observar esta ênfase do apóstolo João, o amor dos cristãos, o amor de cada um de nós, o amor de um para com o outro, porque o amor é a essência do testemunho cristão. Tudo que fazemos, tudo que somos, deve estar fundamentado no amor, obviamente no amor de Deus para conosco, e isso transmitido para o nosso irmão e para o nosso próximo. E a grande referência para isso é, obviamente, o amor de Deus para com o seu povo. E agora, nesses versos que nós vamos ler e estudar, o apóstolo vai falar da permanência desse amor. Como que nós permanecemos nesse amor? Ele vai tratar aqui da nossa união com Cristo, da nossa comunhão com Deus, também na pessoa do Espírito Santo de Deus. Ele vai mostrar isso para nós. Nesses versos nós vamos ver com clareza a ação, a atividade da Trindade Santa em favor de nós, do seu povo, e alimentando-nos, fundamentando-nos no amor de Cristo, mostrando para nós que o trabalho da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, de fato nos conduz à verdadeira comunhão com Deus, com o nosso Senhor. Então, os versos 13 a 16 de 1 João, capítulo 4, eles nos dizem assim: nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele, e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Então, no verso 13, já iniciando a nossa exposição, vai nos dizer que a nossa união com Deus, ela é resultado da dádiva do Espírito Santo. A nossa união com Deus é um presente do Espírito Santo de Deus para nós. Nisto conhecemos que permanecemos nele, que estamos nele, e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. João então mostra e ensina para nós aqui que os cristãos verdadeiros já estão em Deus. Portanto, todo crente genuíno, ele passa a ser morada de Deus, casa de Deus, morada do Espírito Santo de Deus. Isto é tremendo. Nós estamos em Deus, Deus está em nós, ele habita em nós. Portanto, onde formos, onde estivermos, o Espírito do Senhor está conosco, pois ele está em nós. E todo crente verdadeiro, portanto, é casa de Deus. Espírito Santo mora, habita em todo o crente. Mas a Bíblia também vai mostrar para nós algumas dessas evidências. A Bíblia mostra para nós evidências claras da habitação do Espírito Santo de Deus no crente. A primeira delas que eu quero destacar para os irmãos está em Romanos 8:16. Vai mostrar para nós, Paulo, escrevendo aos Romanos, que o testemunho do Espírito Santo de Deus
ele testifica, ele mostra para nós que nós somos filhos de Deus. É uma evidência interna. O Espírito Santo de Deus testifica, mostra para nós. Diz assim em Romanos 8,16: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Portanto, nós podemos saber se somos ou não cristãos verdadeiros, se somos morada do Espírito Santo, se ele habita em nós, pelo próprio Espírito Santo de Deus, que testifica, que confirma, que afirma com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então, aí é uma evidência do Espírito Santo de Deus. É a ação do próprio Senhor, mostrando para nós, testificando para nós, mostrando que isso é verdadeiro, que de fato somos filhos de Deus. A segunda evidência está em 1 Coríntios capítulo 2, dos versos 9 a 14. Você pode até abrir comigo lá. 1 Coríntios, no capítulo 2. Diz-nos assim, a partir do verso 9, 1 Coríntios 2, a partir do verso 9, diz assim: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural, isso ele quer dizer, o homem que não tem o Espírito Santo de Deus, o homem que não conhece a Jesus Cristo, o homem não convertido ao Senhor Jesus. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Como é que nós podemos saber se somos filhos de Deus? Como é que nós podemos compreender as coisas de Deus? É por causa do Espírito Santo de Deus, que ilumina a nossa mente e o nosso coração. Como é que nós... É por isso que Paulo vai dizer aqui, que o homem natural não aceita as coisas do Espírito, ele acha loucura. É por isso que vamos falar a respeito das coisas de Deus a alguém que não conhece a Deus, que não tem o Espírito de Deus. Ele não aceita que Jesus Cristo, por exemplo, nascido de mulher, nascido de uma virgem, é filho de Deus, é o Deus encarnado. Ele não aceita, não entra na sua mente, ele não compreende, ele acha isso loucura, porque ele não tem o Espírito Santo de Deus. E enquanto o Espírito Santo de Deus não agir, não atuar, não o regenerar, não fazê-lo nascer de novo, não vai compreender, não vai aceitar. Precisa-se da iluminação do Espírito de Deus para conhecermos a verdade de Deus. Lembrar aos irmãos aqui uma passagem interessante na vida do apóstolo Paulo, no início da sua caminhada como filho de Deus, como chamado por Deus, lá no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, a partir do versículo 17, o evangelista Lucas registra o seguinte: então Ananias, Atos 9, a partir do verso 17, então Ananias foi e entrando na casa impôs sobre ele as mãos, dizendo, isso depois do encontro
de Jesus Cristo com Saulo no caminho de Damasco, onde Saulo ia para Damasco para prender cristãos e para encerrar nas prisões, enfim, lutando, contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então Ananias foi entrando na casa e impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. O que aconteceu? Verso 18: imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Olha agora o que aconteceu no versículo 20. Apenas o versículo 20. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Antes, um judeu, fariseu, não cria que o Senhor Jesus Cristo era o Messias, o Filho de Deus. Jesus se encontra com ele no caminho de Damasco, aparece a ele, o Espírito Santo o regenera, e ele vem aqui agora, e Ananias ora por ele, impõe as mãos sobre ele, caem-se da sua vista como que escamas, e ele torna a ver, não só fisicamente, como ele enxerga agora espiritualmente. Enxerga as coisas de Deus, ele enxerga, ele vê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e logo então sai a pregar, a proclamar, antes ele perseguia, e agora ele proclama, ele prega, por causa da obra do Espírito Santo de Deus feita na vida dele. Em terceiro lugar, quero compartilhar com os irmãos mais uma das evidências de que de fato somos habitação do Espírito Santo de Deus. O primeiro, como nós vimos, é o testemunho do Espírito Santo que ele dá a nós. O Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O segundo, que acabamos de ver, é o Espírito Santo do Senhor ilumina-nos a mente para conhecermos a verdade de Deus. E em terceiro lugar, vamos lá para Gálatas, no capítulo 5, nos versos 22 e 23. Gálatas 5, os versos 22 e 23, eles nos dizem assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Que evidência é essa? São os frutos que vamos produzir. O fruto do Espírito que vamos produzir. Evidências agora externas de que somos habitação de Deus. Vamos agir, vamos viver nos nossos relacionamentos com amor, com alegria, com paz, sendo longânimos, sendo benignos, bondosos, fiéis uns aos outros e obviamente a Deus, mansos, com domínio próprio e tantos outros que Deus há de mostrar para nós. Evidências internas do Espírito Santo de Deus em nós, evidências externas de que somos habitação do Espírito Santo de Deus. Isso certamente vai nos levar a compreender algumas coisas. Em primeiro lugar, queridos, que para sermos habitação do Espírito, não é necessária outra coisa senão a fé em Cristo Jesus. Crer no Senhor Jesus Cristo. E nesse exato instante, o Espírito Santo vem fazer morada em nós. Há alguns que dizem que a habitação do Espírito seria uma segunda bênção. No entanto, a habitação do Espírito Santo ocorre concomitantemente com a fé em Cristo. Olha o que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios no capítulo 1, verso 13. Em quem? Jesus. Também vós, depois de que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. No mesmo instante que cremos no Senhor Jesus, somos habitados pelo seu Espírito. Também, outra questão que podemos
E devemos compreender, uma vez mais, é que a habitação do Espírito ela não é caracterizada por falar em outras línguas ou se fazer coisas extraordinárias. A habitação do Espírito Santo de Deus na vida do crente, ela é também caracterizada, ela é evidenciada pela obediência à palavra de Deus, pelo reconhecimento da doutrina, da sã doutrina das Escrituras, portanto, e pela produção de bons frutos. Portanto, queridos irmãos e irmãs, nós podemos reconhecer em nós mesmos. E isso certamente vai trazer segurança para nós, segurança na nossa fé. Podemos reconhecer em nós mesmos se somos filhos de Deus, se somos crentes no Senhor Jesus, se somos habitados pelo Espírito Santo de Deus, observando essas questões que acabamos de verificar aqui na palavra de Deus. Podemos olhar para nós mesmos e ver se temos estas evidências nas nossas vidas. Versos 14 e 15, lá em 1 João, no capítulo 4. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. João falou no versículo 13 que nós conhecemos e permanecemos nele e ele permanece em nós porque ele nos deu do seu Espírito. Agora ele diz que nós conhecemos, ou melhor, que nós permanecemos no amor de Deus e o amor de Deus permanece em nós se nós fazemos algumas coisas, se nós entendemos algumas questões. A primeira delas é que o Pai enviou o seu Filho Jesus Cristo como Salvador do mundo. E aquele também que confessa e crê, aquele que confessa que Jesus é o Filho de Deus. Portanto, queridos, a nossa comunhão com Deus, a nossa união com Deus, ela é resultado da obra de Cristo. Da obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aqui, queridos, o apóstolo João fala de duas questões fundamentais relacionadas com a habitação de Deus no crente e do crente em Deus. A primeira delas, no verso 14, é a missão do Filho. A missão de Jesus Cristo. A missão de Jesus Cristo é salvar o mundo. Mas de que mundo ele fala? O mundo, especialmente nesta época, nós devemos entender, nesta época eu quero dizer, não é? A época em que João escreve, para que possamos compreender bem o que João está falando, o mundo na época entendia uma divisão básica. O mundo era dividido entre judeus e gentios. Então, quando está se referindo a mundo aqui, salvar o mundo é salvar tanto gente da raça do povo judeu, quanto gente de todos os outros povos, os gentios, de toda língua, de toda nação, de toda tribo, gente de todo lugar. A salvação de Jesus Cristo não estava restrita ao povo de Israel, ao povo judeu, ao povo hebreu, mas foi ampliada e é para todos os povos. Todos os eleitos que vêm de toda tribo, de toda língua, de toda nação. A segunda questão que João destaca aqui, no verso 15, ele diz: aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Então a segunda é exatamente essa: fazer-se uma confissão pública acerca de Jesus Cristo, de quem é Jesus Cristo. Reconhecer quem é, ou de fato que ele é o Filho de Deus. E confessar aqui, meus irmãos, não é algo da boca para fora, mas é a expressão daquilo que está verdadeiramente no nosso coração. A palavra de Deus vai dizer em outro lugar que a boca fala do que está cheio o coração.
Peço que vocês abram também a sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 10, no versículo 9. Romanos 10, 9. Diz-nos assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Crer que Jesus ressuscitou, que Deus ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos. Confessar o senhorio do Senhor Jesus Cristo. Confessarmos a encarnação do Senhor Jesus. Confessarmos que o Senhor Jesus Cristo é Deus. Confessarmos, queridos, sinceramente, que Jesus Cristo é o nosso Senhor, mas confessarmos da maneira certa, da maneira correta. Muitos dizem crer em Deus, mas negam a Jesus Cristo. Nega-se a Jesus Cristo quando se coloca outro em lugar de Cristo. Confessar sinceramente que Jesus Cristo de fato encarnou-se, que Ele é o Senhor e que Ele é o único por meio de quem nós podemos ser salvos. Não há salvação em nenhum outro. Atos capítulo 4. Atos dos Apóstolos capítulo 4, verso 12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Para chegarmos a Deus, para termos comunhão com Deus, para termos relacionamento com Deus, para estarmos unidos a Deus, para permanecermos em Deus, para conhecermos a Deus, para sermos amados por Deus e amarmos a Deus, é somente por intermédio de Jesus Cristo e ninguém mais e nada mais. Mas como disse, não basta crer. É necessário crermos da forma correta. Vamos dar uma olhadinha lá em Tiago, no capítulo 2. Tiago, capítulo 2, verso 19. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Crês em Deus? Muitos creem. Até os demônios creem. Precisamos crer na pessoa de Jesus Cristo, Filho de Deus, o Deus encarnado, que morreu pelos nossos pecados. E quando isso é negado, nega-se o próprio Deus, nega-se o próprio Pai. Pois o próprio Senhor Jesus disse: eu e o Pai somos um. Não existe comunhão com Deus fora de Jesus Cristo, sem o Senhor Jesus Cristo, ou com qualquer outro que não seja Jesus Cristo. 1 João 2,23, nós já estudamos isso. João disse o seguinte: todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Portanto, queridos, confessar que Cristo é o Senhor é necessário.
viver como Cristo sendo o nosso Senhor e o nosso Salvador. Compreender isso, crer verdadeiramente, firmemente nisso, é uma evidência de que o Espírito Santo de Deus habita em nós. Como também obedecer aos mandos, aos mandamentos do Senhor Jesus. Viver em santidade de vida, da mesma forma como o Senhor Jesus viveu nesta terra, buscarmos viver em santidade de vida. Voltando lá para 1 João capítulo 4, o verso 16, João nos diz assim: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Em terceiro e último lugar, a nossa permanência em Deus é resultado do amor do Pai. Nós só podemos permanecer em Deus por causa do amor do Pai em nós, por intermédio do Senhor Jesus Cristo, aplicado pelo Espírito Santo de Deus. A Trindade Santa agindo em conjunto, em comunhão, em nosso favor, amando-nos, habitando em nós, e nós em Deus. Portanto, aqui, nesse verso, João se refere ao amor de Deus como elemento para a comunhão entre o crente e o Senhor. O amor de Deus, conforme já descrito pelo próprio João lá no seu Evangelho, João 3,16. Como aqui em 1 João 2,9. Olha o que ele nos diz aqui em 1 João 2,9. Aquele que diz estar na luz e odeia a seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. O amor de Deus nos faz andar na luz, amar aos irmãos. E esse amor consiste no fato de Deus ter enviado Jesus como Salvador para libertar os seus filhos, o seu povo, por meio do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Por isso é que João vai afirmar que Deus ama pelo fato de que Ele, Deus, em sua essência, é amor. Deus é amor. E ele, então, João está dizendo isso para nós, que quem permanece em Deus, quem mantém uma firme confissão, quem busca obedecer a Deus, portanto, permanece no amor de Deus, no amor a Deus e no amor ao próximo. São evidências claras, práticas, de que de fato permanecemos em Deus, de que somos de Deus, de que andamos com Deus, de que estamos unidos ao nosso Senhor e de que Ele está em nós. O que seria, irmãos e irmãs, amar ao próximo? Ordem do Senhor. O que seria amar o próximo? Não seria apenas, e nós sabemos disso, apenas declararmos esse amor, apenas dizermos: eu amo você, meu irmão, em Cristo Jesus eu te amo. Apenas declarações verbalizadas. Isso de fato é muito pouco para se confirmar o nosso amor prático, verdadeiro, em relação ao nosso próximo. O amor ao próximo, portanto, consiste em atendermos às suas necessidades, tanto físicas, materiais, observarmos o nosso próximo, buscarmos de fato compreender, ver, identificar as suas necessidades e atendê-las, nos colocarmos diante deles,
e assisti-los. Portanto, isto é uma evidência prática do amor nosso para com o nosso próximo, nosso para com Deus. Evidencia a nossa união com Deus. Evidencia que de fato somos habitação de Deus. Que fomos transformados por Deus. Muitos dizem, queridos, que tem a Deus, que são habitação de Deus, quando se tem experiências sobrenaturais. Que isto prova-se a comunhão com Deus. Paulo vai dizer isso aos próprios coríntios, e isso através da história da igreja vem se repetindo de diversas maneiras, em diversas formas. Paulo diz certa vez para eles: eu não posso falar com você como a espirituais. Os coríntios se achavam os mais espirituais, porque tinham todos os dons. Lá na primeira carta aos Coríntios, nos primeiros capítulos, primeiros versos, você vai ler lá, Paulo vai dizer: vocês têm todos os dons. Eles se achavam. Falavam em línguas, profecias. Mas aí Paulo vem e explica para eles. Lembram-se da instituição da ceia? Um pouquinho antes, lá no capítulo 1, do versículo 23, lá já do versículo 27. Paulo diz que não, eu não louvo vocês. A atitude de vocês. Durante a ceia, muitos trazem muita comida e tem gente que não tem o que comer em casa, e vocês trazem muita comida, e vocês comem tudo antes, não esperam os outros, não olham a necessidade dos outros. Aí lá no capítulo 13 de Coríntios, Paulo vai falar o que é de fato o amor. Relacionamento de um para com o outro. Mostra de fato que Deus habita em nós quando olhamos para o outro. Atendemos às necessidades do outro, amor prático, evidência de uma comunhão verdadeira com Deus. Quando não vivemos para nós mesmos, quando não olhamos apenas para o nosso próprio umbigo. Portanto, queridos, nós não podemos medir a nossa intensidade, a intensidade da nossa comunhão com Deus a partir também das nossas emoções. Muitos dizem que quanto mais emoção tiver, mais arrepios, mais choros, mais prantos, mais unção do riso, esse está cheio de comunhão com Deus. Esse tem muita comunhão com Deus. Não podemos medir a nossa comunhão com Deus através dessas emoções. Claro que temos emoções. Deus nos fez seres emocionais. Mas isso não pode fundamentar ou balizar a nossa comunhão com Deus, a nossa intensidade da comunhão com Deus. Mas é pelo amor que nós dispensamos ao nosso próximo. Nós não podemos também medir a intensidade da nossa comunhão com Deus através das atividades na igreja ou as nossas atividades religiosas. Trabalho muito na igreja. Então eu vou medir a minha comunhão com Deus porque eu trabalho bastante na igreja. Eu vou medir a minha comunhão com Deus também porque eu leio muito a Bíblia. Eu vou medir a minha intensidade de comunhão com Deus porque eu também oro bastante. É claro que tudo isso é necessário, a Bíblia nos ensina e nos manda de fato fazer isso, trabalharmos na igreja junto com o povo de Deus, ler a Bíblia certamente, orarmos, diz a palavra de Deus, oremos sem cessar. Isso de fato é importante, é ordenado na Bíblia, mas nós não podemos limitar a nossa comunhão com Deus a isso, porque senão a nossa religião é vã, ou seja, ela não serve para nada. Se isso não se transforma em atividade prática de amor para com o próximo, o nosso trabalho na igreja, as nossas leituras bíblicas, a nossa oração, a nossa devoção, se isso não se transforma em atividade prática de amor para com o próximo, a nossa religião não serve para nada.
Tiago 1,27 escreve assim: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, praticar o amor de Deus aos necessitados. Aqui, obviamente, Tiago coloca órfãos e viúvas porque na época era o que mais tinha. Muitas viúvas e muitos órfãos. Mas ele segue dizendo: e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Por último, queridos, nós não podemos medir a intensidade da nossa comunhão com Deus por aquilo que Ele nos dá. Tenho muita comunhão com Deus. Tenho emprego, tenho saúde, tenho conforto, tenho recursos financeiros, eu tenho muita coisa. Nós não podemos medir a nossa intensidade de comunhão com Deus por causa dessas coisas. Isso certamente é fruto da graça de Deus sobre nós, obviamente. Mas antes, a intensidade da nossa comunhão com Deus é também medida pelo amor que temos para com o próximo. Não alimentando amargura para com ele, desejo de vingança, ou deixando de assisti-lo nas suas necessidades. Não só necessidades materiais e físicas, necessidades espirituais. Como que podemos assistir um irmão nas suas necessidades espirituais? Quando vemos as suas deficiências no entendimento das Escrituras. Quando vemos que sua prática de vida não está de acordo com as Escrituras. Questões espirituais, por vezes até básicas. E que nós reconhecemos, percebemos do irmão, portanto nos aproximemos e ajudemos. Queridos, concluindo, a comunhão com Deus, ela é necessária e ela é vital para todo ser humano. Toda e qualquer pessoa na face da terra necessita de ter comunhão com Deus para de fato ter vida, e vida em abundância, e vida verdadeira. Porque sem essa comunhão com Deus, o homem de fato está perdido, está morto, está condenado. E nós que sabemos disso, fazemos o quê? Nós que já temos esse grande privilégio de termos essa comunhão com Deus, de sermos habitação do seu Espírito. Tivemos a graça de sermos alcançados por Deus, reconhecendo Jesus Cristo como Salvador nosso. Temos a graça e o privilégio de chamarmos e de termos este relacionamento lindo, profundo, gostoso, amplo com o nosso Deus. O que fazemos com isso? A nossa oração, creio eu, queridos, deve ser, na noite de hoje, que o Senhor, pela presença do seu Santo Espírito, por causa de crermos, por graça somente, na obra de Jesus Cristo, temos sido alvo do seu amor, do amor de Deus, que Ele nos habilite. Que Ele nos habilite a amarmos o nosso irmão e amarmos o nosso próximo. Assim como Ele nos amou. Que Ele nos habilite a isso. Que Ele nos dê cada vez mais o desejo de termos uma comunhão ainda maior, mais intensa. Que sejamos aperfeiçoados nesta comunhão com Deus. Que nós cresçamos cada vez mais na comunhão com Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A Trindade Santa. Que age em nós. Que agiu em nosso favor e que há de permanecer
atuando nas nossas vidas. Que tenhamos, portanto, queridos, os nossos olhos abertos, os nossos ouvidos aptos para compreendermos a vontade de Deus e capacidade, de fato, para ouvirmos espiritualmente a sua palavra e obedecermos essa palavra, para a glória de Deus Pai, para a edificação das nossas vidas, para alcançarmos os perdidos que precisam ver e só verão a Deus, só conhecerão a Jesus Cristo e só poderão ser habitados pelo Espírito Santo de Deus quando ouvirem e verem o Evangelho vivido por nós. Demonstração do amor prático de Deus na vida daqueles com quem nós nos relacionamos. Sejam aqueles que moram conosco, sejam aqueles que são os nossos vizinhos, sejam aqueles a quem Deus colocar nas nossas vidas. Que seja assim, na minha vida, na sua vida, na nossa vida, na vida do povo de Deus. Que Ele nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.